Há dois fatos tocantes que unem a vida do Papa João Paulo II a Padre Pio. Quando o Papa polonês, em uma ocasião, foi a San Giovanni Rotondo venerar o corpo de São Padre Pio, ele contou que, quando era um jovem sacerdote, estudante em Roma, foi até ao Padre Pio. Como era muito tarde, o santo frade não poderia atender mais ninguém naquele dia, porém, quando foi comunicado que um jovem sacerdote gostaria de conversar com ele, Padre Pio olhou e disse: "A ele eu não posso dizer não." Muitos acreditam que naquela época, Padre Pio já sabia que o padre Karol Wojtyła seria papa. Anos mais tarde, em 1962, quando o então bispo Wojtyła estava na Itália para participar do Concílio Vaticano II, ficou sabendo por carta que uma amiga de juventude, Wanda Poltavska, tinha um grave tumor e as esperanças eram nulas. Wojtyła escreveu imediatamente para Padre Pio pedindo suas orações. Neste tempo, devido à investigação sobre seus serviços sacerdotais, os membros do clero não podiam se comunicar com Padre Pio, mas Wojtyła fez a carta chegar através de Angelo Battisti, colaborador de Padre Pio. Battisti disse que, ao entregar a carta a Padre Pio, ele comentou: "Angiolino, a este não se pode dizer não." Battisti ficou curioso, mas estranhou, pois conhecia Wojtyła apenas como um jovem bispo polonês. 11 dias depois, o colaborador de Padre Pio levou mais uma carta do bispo Wojtyła para o capuchinho. Desta vez, era para agradecer, pois sua amiga havia se curado repentinamente, momentos antes da cirurgia. Se na infância Padre Pio via os demônios em forma de criaturas horripilantes, foi pior depois de adulto. Este seu combate no plano sobrenatural foi muito forte, a tal ponto que o famoso padre Gabriele Amorti, filho espiritual do Padre Pio e principal exorcista do Vaticano, conhecido mundialmente como o Grande Exorcista, relatou o seguinte episódio: "Desde quando sou exorcista, recorro sempre à ajuda do Padre Pio, que por toda a vida combateu contra o demônio e sempre venceu. E devo dizer que Padre Pio me ajuda muito. Durante os combates, eu não vi nenhum sinal sensível de sua presença. Mas muitas vezes é o demônio, através da pessoa possessa, que vê a presença do Padre Pio e grita: 'Aquele frei, não quero aquele frei, mande aquele frei embora.'" Mas não apenas a via espiritual do Padre Pio era extraordinária, ele também foi o criador de grandes obras que existem até os dias atuais. Exemplo disso é a Casa Alívio do Sofrimento, um dos mais modernos hospitais do sul da Itália que atende principalmente enfermos pobres. Ele não quis que o lugar fosse chamado de hospital, pois queria uma casa com atmosfera espiritual que curasse as feridas do corpo e principalmente da alma. Não quis que os leitos tivessem números, mas sim os nomes dos pacientes. Padre Pio passou 50 anos em San Giovanni, levando a mesma vida e fazendo o bem aos que o procuravam. Sua fama de santidade já percorria o mundo, mas ele continuava sua vida pobre de frade capuchinho, sem fazer grandes sermões ou discursos, sem escrever livros. Ele disse várias vezes: "Eu quero ser apenas um pobre frade que reza." Quase nada se sabe de sua vida particular no convento, pois era uma vida simples e rotineira, como a de qualquer frade ou monge. Nos últimos anos, sua saúde piorou e seus sofrimentos físicos aumentaram. Faleceu serenamente e em paz, após receber os sacramentos e celebrar sua última e emocionante missa, aos 81 anos de idade, no dia 23 de setembro de 1968. Sua morte provocou uma verdadeira comoção nacional na Itália. Uma imensa multidão foi a San Giovanni para o enterro. Todos já o consideravam santo. 3 anos após sua morte, o Papa Paulo VI disse sobre o Padre Pio: "Olhai a fama que ele alcançou. Quantos devotos do mundo inteiro se reúnem ao redor do seu túmulo. Mas por quê? Por ter sido talvez um grande filósofo? Por ter sido um sábio? Por ter muitos meios à sua disposição? Não. Isto se dá porque ele celebrava a missa humildemente, confessava da manhã à noite e era, como dizê-lo, a imagem impressa dos estigmas de Nosso Senhor. Ele era um homem de oração e sofrimento.
Depois de sua morte, as multidões não cessaram de acorrer a San Giovanni. Por isso, um grande santuário foi construído para acolher a massa de fiéis. O processo de beatificação foi aberto logo após a morte. A prática de todas as virtudes em grau heróico foi provada abundantemente. Dentre os inúmeros milagres atribuídos ao santo após sua morte, foi escolhido o de uma senhora de Salerno, na Itália, Consiglia de Martino. No dia 2 de maio de 1999, o Papa João Paulo II declarou o beato. Para um beato ser declarado santo, é necessário um outro milagre comprovado cientificamente. Foi escolhida a cura inexplicável de uma criança gravemente enferma, Matteo Colella, da própria cidade de San Giovanni. Em 2002, Padre Pio foi solenemente canonizado por João Paulo II na Praça de São Pedro, diante de imensa multidão. Sua festa litúrgica foi estabelecida a 23 de setembro. Ele foi proclamado um dos santos protetores da Itália, pois a devoção ao Padre Pio em todo o país é extraordinária. Em março de 2008, sua sepultura foi aberta diante do arcebispo, do superior dos capuchinhos, de outras autoridades e especialistas forenses para exumação e reconhecimento. Em parte, o corpo manteve-se incorrupto. Foi então decidido expor seus restos mortais na igreja de San Giovanni Rotondo, para que os fiéis possam venerá-lo. Pouco se sabe de sua vida espiritual. Em sua humildade, não gostava de falar de si. Eis uma frase dele que resume toda a sua vida. O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes pelo amor. As pérolas se soltam e fogem quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem, afastando-se o amor. É preciso amar, amar e nada mais.